Bom, nós vamos falar então, dando continuidade à nossa conversa, sobre o governo do general Ernesto Geisel. É o penúltimo presidente militar do Brasil. Nós tivemos o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici e o Geisel. Eu até havia me esquecido de falar no encontro anterior, entre o governo Costa e Silva e Emílio Médici, nós, em função da morte, né, do Costa e Silva, deveria assumir o vice-presidente, que era um civil, não assumiu. Então assume o poder uma junta militar, composta por representantes do alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, chamada Junta Militar, tá certo? Vamos voltar aqui para o Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, que governou entre 1974 e 1979. Geisel, que teve por irônico que pareça, teve uma posição muito importante entre os militares na campanha, nós já conversamos sobre ela, na campanha do Petróleo é Nosso. Ele foi um dos defensores do monopólio estatal da Petrobras. Mas nós vamos ver que foi justamente no governo Ernesto Geisel que esse monopólio sofre uma transformação. Sofre uma quebra, ou é monopólio ou não é, né? Bom, então o Geisel assume já no contexto de crise internacional, da crise do petróleo. O petróleo dispara no preço, né? Ele vai subir, era algo barato, nós falávamos agora há pouco, no período em que o Médici foi presidente da República, né? Era barato a gasolina, você podia encher o tanque lá do Dojão, o tanque do Galaxy e sair por aí feliz da vida. Essa coisa muda, né? Isso vai transformar, isso para ficar falando aqui do ponto de vista do automóvel e na indústria, né? E na geração de eletricidade, que em muitos pontos dependem ainda do óleo, do petróleo, né? Então há uma elevação no preço do petróleo. E nesse caso nós vamos perceber o seguinte: o Brasil passa a gastar uma fortuna muito grande com a exportação do petróleo. E aí inicia-se uma crise. Porque um país que já proporcionou um tipo de crescimento através do endividamento externo, através da desnacionalização da sua economia, agora estava obrigado a buscar o petróleo caro, endividando-se ainda mais. A solução do governo Geisel foi inclusive a seguinte: foi de paralisar internamente aqueles trabalhos da Petrobras. A Petrobras parou de pesquisar petróleo em terra aqui no Brasil e passou a dedicar-se a quê? À exploração do petróleo no mar. Agora, isso é um processo que hoje nós já temos aí algum resultado, mas no entanto ele foi lento. A Petrobras tornou-se uma empresa que buscava petróleo no mar. E mais do que isso, em função do tamanho do Brasil, vendeu-se a ideia que a Petrobras deveria se tornar também mais uma empresa multinacional. Daí então a internacionalização da Petrobras, que passou a buscar petróleo em outras áreas do mundo, conseguindo concessões, inclusive no Iraque, mas depois tomou prejuízo com isso, porque o mundo já naquele período caminhava exatamente para um processo que nós já tínhamos aqui no Brasil, os grandes produtores de petróleo, ou seja, nacionalizar o seu petróleo. Então o Brasil é uma situação engraçada, porque era entendido como moderno para setores liberais que internacionalizasse a Petrobras. No entanto, ela vai esbarrar com esse problema, que era a nacionalização do petróleo pelo mundo afora, incluindo ali os chamados países árabes. Muito bem. Crise do petróleo. Essa crise vai repercutir internamente com aumento de inflação, ela vai repercutir internamente com insatisfações, com desemprego, né? E isso, nas eleições do ano de 1974, nós vamos ter um fortalecimento da oposição parlamentar, o MDB. O MDB passa então a ter uma presença maior no parlamento brasileiro a partir de 1974. O resultado disso, daí a 3 anos, para garantir a continuidade da ditadura, o governo Geisel,
ele resolve instituir algumas alterações no modelo parlamentar brasileiro. Então, para garantir o equilíbrio de força, o que é que ele cria? Cria a figura do senador biônico, ou seja, a oposição podia ganhar a eleição lá na urna, né? O eleitor vai chegar, não, quero votar no MDB. No entanto, um terço dos senadores seria indicado de forma indireta. Então essa é a figura do senador biônico, né? Cada estado lá, normalmente do partido do governo, indicava o seu senador biônico. Biônico porque estava na moda naquela época um filme chamado Homem de 6 milhões de dólares, um homem que foi construído artificialmente, ou reconstruído artificialmente, um astronauta e tal, era o homem biônico. Então aí pegaram essa situação, colocaram o senador biônico. Mas ao lado disso, nós vamos observar no governo Geisel, né, o início do processo de abertura política. É no governo Geisel que nós vamos ter acenos no sentido do retorno ou pelo menos no fim, né, daquelas situações de exceção, como era o caso do AI-5, que era considerado para muitos uma vergonha. Agora, ele defendendo esse tipo de situação, esse tipo de abertura, nós vamos ter um novo tipo de oposição, que naturalmente já existia no interior dos governos militares, mas esse tipo de oposição, uma oposição interna dentro das Forças Armadas, a chamada linha dura. O que essa linha dura vai exigir? Vai exigir que as coisas continuem ali do modo militar, no sentido de um governo rígido que vai dirigir a economia das formas que nós já conversávamos aqui, né? E o governo Geisel enfrenta essa situação. O seu ministro do Exército ele se mostra insatisfeito com essas possibilidades de transformação, né? E o Geisel tem o pulso forte para manter seu ponto de vista e demite o ministro do Exército, criando uma crise militar muito forte. Ele manda para a reserva o seu ministro do Exército, cria uma crise militar muito forte e enfrenta inclusive a ameaça de um golpe de Estado. Então veja bem, um golpe dentro daqueles que chegaram ao poder através de um golpe, em princípio até com pessoas aliadas a eles mesmos, né? Bom, o presidente Geisel, né, consegue fazer o seu sucessor, que é o general João Figueiredo, último presidente militar desse ciclo aqui, né, do ciclo militar que se inicia em 1964. Então, o presidente João Figueiredo, ou Figueiredo como era chamado, tratado pela imprensa, etc., ele vai governar de 1979 a 1985. Nós temos no governo Figueiredo uma ampliação da crise do petróleo. A crise do petróleo, nós vamos ter uma segunda crise do petróleo ainda mais grave. A solução que o governo brasileiro encontra, já que a Petrobras, por motivos que nós já falamos aqui, né, ela não consegue, ela de alguma forma até impedida de cumprir com a sua função, né, de pesquisa, lavra do petróleo, refino e distribuição. Ele vai criar um programa que depois entra em descrédito e que hoje aí volta à moda, né? Que é, na época, o chamado pró-álcool, que era o álcool da cana-de-açúcar, e depois até álcool da mandioca. Daí vai dar aquele escândalo da mandioca, que foi o escândalo da mandioca, o pessoal grandes fazendeiros tiravam dinheiro no Banco do Brasil, porque o governo financiava este tipo de indústria, né? E não plantava mandioca, enfim, embolsava dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe que acontece muito por aí, né? Mas cria o pró-álcool, que era uma alternativa ao combustível fóssil, né? No caso o petróleo. O pró-álcool, a intenção, e o Brasil sai na frente nesse sentido, as fábricas adaptam os motores existentes de gasolina para o álcool. Agora sim, só um momento assim, rádio relógio, curiosidade, essas coisas todas. A ideia de colocar motores a álcool no Brasil
na realidade, ela não se inicia aqui com essa crise militar, não. Lá nos anos iniciais do século XX, um engenheiro e também político, ele era, embora fluminense, né, ele era político por Minas Gerais, chamado João Pandiá Calógeras. Ele já defendia a adaptação dos primeiros automóveis que chegavam ao Brasil ao motor a álcool. Ele perguntava, será que não dá para colocar álcool nisso aí para andar? Nós já até defendíamos um tipo de gerador de eletricidade movido a álcool também. Em 1914, 1915, ele escreveu alguma coisa sobre isso. Outro mineiro muito preocupado com essa situação foi Arthur Bernardes. Já também naquela época ele defendia o uso do álcool combustíveis. Por quê? Nós já falamos aqui, a dependência externa de combustíveis atrasa o progresso de qualquer país, né? Nós já falamos aqui, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil ficou sem gasolina, não chegava gasolina aqui. Então para tudo, né? E mais uma vez, no momento de crise, a solução foi apelar para um recurso nacional, o álcool, que funcionou durante algum tempo. Desenvolveram estudos, né, para motores maiores movidos a álcool. Isso depois, por diversos motivos, foi paralisado, virou aí motivo de deboche. A gente não sabe por quê, o que aconteceu. Não é uma tecnologia que é desenvolvida no Brasil, ela foi abandonada, né? Bom, então a crise do petróleo associado à crise do petróleo, olha, uma situação ainda mais grave, né? Ainda mais grave. Que situação foi essa? O aumento dos juros internacionais. Se naquele momento, lá nos anos de 69, 70, era fácil promover um milagre brasileiro a partir do endividamento, né, externo do Brasil, porque os juros eram baixos, compensava, o que vai acontecer? O dinheiro começa a ficar mais difícil, o dinheiro começa a ficar mais raro. Quando isso acontece, os juros sobem. Foi o que aconteceu no período do governo Figueiredo. O Brasil tem um aumento brutal na sua dívida externa. Da noite para o dia nós passávamos a dever o dobro, o triplo, 10 vezes mais. Como? Né? Aumentando os juros. Então nós sabemos muito bem que um país endividado não tem como investir, né, na sua produção, não tem como investir na sua população, não tem como investir em infraestrutura. Pior que não tem como investir, não tem como manter a sua infraestrutura. Então o Brasil passa por um momento de recessão econômica. E por que acontece isso? Porque passa a ser política econômica do governo uma diminuição, né, junto com a falta de dinheiro, vem a inflação. Então passa a ser política econômica do governo uma diminuição da produção. Para quê? Para ver se a poupança, se o dinheiro sobra mais para pagar a dívida externa, se a produção pelo menos dá para exportar. Nós vamos voltar num próximo encontro para terminar este assunto.